Olá, amigos! Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu espero que vocês estejam gostando. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar e se inscrever, isso é muito importante pro canal. Falo todos os vídeos e volto a repetir que o apoio de vocês é extremamente importante. Mostra que vocês estão gostando do conteúdo e mostra que eu posso estar continuando com o canal. Lembrando que se você é novo aqui, caiu de paraquedas, deixa o like, comenta o que você acha desse vídeo, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Eu sei que eu demorei muito tempo para gravar esse vídeo. Eu sei que eu tô muito atrasado, mas eu vou tentar compensar justamente no caso a partir de quinta-feira, eu acho, sem ser, no caso, hoje, domingo, vai sair o vídeo de manhã de Hexatomb e à noite o vídeo de análise. E depois vão sair os outros episódios quinta, sexta e sábado, ok? Tanto um episódio de manhã, tanto um episódio como análise à noite. E eu espero que vocês gostem e conto com o apoio de vocês para continuidade e para a gente continuar acompanhando essa série, tá bom? Vamos lá, eu vou trazer alguns pontos aqui sobre o primeiro episódio de Hexatomb. Primeiramente, existem várias teorias, existem várias coisas a serem ditas sobre quem são os agentes que estão em Hexatomb. Tem muita gente que teoriza que o Dalma é o Balu, por isso que por isso que ele não é citado. Tem gente que teoriza que o Labirinto é o Dante. Tem gente que teoriza que a Kemi possa ser a Amelie, né? Tem várias teorias sobre quem pode ser os personagens de Hexatomb. Só que eu preciso trazer vários adendos aqui, porque eu não acredito e eu acho que também seria muito triste e também seria o fim desses personagens se isso fosse feito. E eu tô falando do Dante e do Balu. O Dante e do Balu são personagens tecnicamente pertencentes aos respectivos Hakim e Calango, gente. E eu acharia Pedro, acharia muita falta de respeito do Cellbit ele simplesmente colocar outras pessoas para interpretar o Balu e o Dante, certo? Porque pensa comigo, seria muito feio e ofensivo da parte do Cellbit ele simplesmente pegar e falar assim: não, vocês vão trocar de corpo, o Calango, no caso o Dante e o Balu, vocês vão trocar de corpo. E aí os personagens serem interpretados por outra pessoa. Aí quando acaba que os personagens vão voltar pro corpo deles, aí eles pegam e falam assim pro Serial e pro Calígrafo: ok, Serascali pode sair, agora pode entrar Hakim e o Calango pra interpretar os personagens deles. Cara, isso seria muito feio, me desculpa. Por mais que, fanservice, porque os personagens querem muito o Balu e o Dante, mas não faz sentido. Seria feio, seria desrespeitoso, tanto com os personagens, tanto com quem criou eles. Isso seria extremamente desrespeitoso, ok? Ponto final. O Calango falou que não ia mais participar e o Hakim também falou que não ia mais participar. O Calango não vai mais participar por causa da atriz, galera. A atriz, ela foi uma pessoa que sofreu muito hate, e por mais que o hate talvez tenha sido muito pesado, eu tenho meus pontos ali a concordar, e sei lá, né, ok. O Calango saiu porque ele namora a atriz teve algumas tretas ali com o pessoal, se eu não me engano, e aí acabou acontecendo esse fuzuê ali no meio. Eu acho errado? Sim, porque tecnicamente não acho que deveria misturar as coisas, né? Porque o projeto é muito maior do que isso, né? E sem contar o apoio que o Calango teria, se não me engano, pro próprio RPG que ele vai mestrar, que ele criou, e para suas regras, né? E simplesmente abrir mão de tudo isso, simplesmente porque a sua namorada tretou com o fandom e com o pessoal, eu acho que isso também foi meio que besteira da parte dele, ok? Agora, vindo pro Hakim. O Hakim, ele se sentiu muito ofendido, principalmente por causa de uma quebra de um contrato de palavras, sabe? De um contrato de honra entre eles, uma honra entre cavalheiros, né? E tá tudo bem, galera. É muito triste que ele não tenha tido o apoio que ele, tipo,
que ele tenha sentido que ele não teve o apoio do Cellbit, tá tudo bem. Só que parece que o fandom não aceita isso, sabe? Parece que por mais que eles tenham falado, nós saímos, o fandom continua ali, batendo na mesma tecla com os personagens deles. E isso me irrita bastante, isso me deixa, tipo, isso é frustrante tanto pra eles, que sempre tem que acabar vindo e falar, não estou participando, não vou participar, tá ligado? Chega a ser repetitivo e o fandom, ele não entende isso, sabe? Então, não acho que vai ter eles. Ponto final. Acabou. Ok? Não vou, tipo assim, não vou ficar ensaboando falando que pode ser eles ou que não pode ser. Quem eu acho que pode ser? Eu acho que a Kemi pode ser sim a Amelie, certo? Eu acredito que possa sim, porque faz sentido com a Bia interpretando a Amelie e a Bia também estar interpretando a Kemi. Ai, mas só que são personagens que são agentes com experiência. Não acho, e depende muito do que você avalia como experiência. Principalmente, lembrando que eles tiveram um pré-treinamento da ilha de Típora e passaram por tudo aquilo lá na ilha. Então, tipo assim, falar que ela não tem uma certa experiência, eu acho que seria no mínimo desrespeitoso com a Amelie depois de tudo que aconteceu com ela, certo? Com relação ao Labirinto e ao Aguiar, tem muita gente que fala que acredita que eles são um casal, né? Fora de. Quando eles não estão no corpo do Aguiar e do Labirinto. Galera, para com isso, galera. Não faz sentido. Só porque os dois tiveram umas interações legais ali, fofinhas e tal, não significa isso. Tá ligado? Pode ser sim que eles sejam personagens extremamente próximos, mas um casal eu já acho que é muito viajado, ok? E quem seriam eles? A gente não faz ideia. Tem muita gente que teoriza que eles possam ser personagens do perímetro, porém, eu acredito que não. Por que eu acho que não? Porque eu acho que seria no mínimo injusto o Cellbit não deixar eles criarem sua própria ficha, ok? Eu tô falando, tipo assim, como personagem que deles, sabe? Eles não poderem criar a própria ficha, o Cellbit pegar e falar assim, não, olha, vocês vão ser até o personagem morrer esse personagem aqui, tá ligado? Eu acho que seria injusto com eles, então eu acho que eles são personagens novos criados por eles dois, beleza? Com relação ao Abelha, né? Porque tem muito ali mistério sobre o Abelha, quem é o Abelha, piriri, pororó. O Abelha, ele pode muito bem ser o personagem que ele interpretou lá em Calamidade no corpo de outra pessoa, né? Eu acho que isso é muito provável. Então, eu não acho que Aguiar e Labirinto sejam Dante e sei lá, outro personagem. E não acho que o Dalmo é o Balu, ok? Quem eu acho que o Dalmo é? Eu acho que o Dalmo é o personagem do Abelha. Eu acho que a Amelie é a Kemi, beleza? Os outros personagens a gente não faz ideia de quem possa ser, porque eles são personagens novos. Ponto final. Não faz sentido, galera. Para um pouquinho, raciocina. Pensa comigo que, baseado em tudo que foi mostrado, não faz sentido eles serem personagens que já apareceram, ok? Vamos ser aqui, de certa forma, um pouquinho racional com a situação, ok? Vamos lá. Segundo ponto, eu acho que eu falei demais disso daqui. Nossa, eu acho que eu exagerei. Transtornados, ok? Um dos personagens que aparece ali no primeiro episódio, se eu não me engano, ele faz parte de uma equipe conhecida como os Transtornados de Sangue, né? Que aparece lá no livro de regras ou no livro de suplemento, né? Agora eu não sei qual dos dois que aparece, mas eles são um grupo que basicamente cultua o sangue e quer muito ter um pacto com o diabo, ok? Do intervalo, Kemi, você acordou sem memórias no que parecia ser um apartamento sujo e cheio de armadilhas. Você caiu numa dessas armadilhas e percebeu que o seu sangue agia de maneira estranha. Você também viu evidências de alvos ou vítimas do seu trabalho. E enquanto você investigava a própria casa,
Alguém bateu na sua porta. Eu sei que tu tá aí dentro! Teus vizinhos já se entregaram! Não fala E um A agora? pra esse trouxa. Você decidiu se esconder atrás da porta. E você consegue escutar play! A porta sendo arrombada. E um homem magro, com uns 30 e poucos anos, tá atrás dela, segurando o que parece ser uma pistola de pregos na mão. Ele veste um óculos de aviador, uma camisa bem chamativa, com uma gola entreaberta, e ele tá cheio de pregos ao redor de todo o rosto dele. Ele usa vários colares e pulseiras e anéis, claramente todos falsificados. Eu paguei você pra matar ele, não se juntar a ele, sua piranha! Eu sei que você tá aqui dentro. A gente não tem ainda muita informação sobre ele, mas é muito interessante que a Kemi tenha matado ele. Será que a gente vai ter uma aparição dos restos, basicamente, dos outros personagens transtornados nos próximos episódios, galera? E tipo assim, não só isso, né? Não só dos outros personagens em si. A gente também ter uma luta contra os assassinos, né? Porque se vocês pararem para pensar, a Kemi matou um aliado deles. E ele aparentemente pagou a Kemi pra matar o Dalmo. E a Kemi se juntou ao Dalmo e ao pessoal, né? Porque ele pega e fala: ô, sua perua, eu paguei você pra matar ele, não pra se juntar a ele. E isso é muito interessante, né? Porque mostra um outro lado completamente diferente, que eu acho que poucas pessoas pararam pra analisar e pensar sobre isso. Porque talvez a Kemi tenha chego lá na Lua da Bem-Querença e tentado matar o Dalmo, e eles devem ter convencido ela a se juntar a eles para conseguir a coroa de espinhos e conseguir um desejo no Hexatombe. Afinal, a própria mestra do Aguiar deve ter treinado eles para isso, né? Lembrando que a mestra do Aguiar, ela basicamente treinou o Aguiar e guiou eles para tudo isso, aparentemente, é a minha teoria, né? E talvez ela tenha morrido antes de conseguir um possível pacto ali, né? Por isso que tem a lápide dela na Lua da Bem-Querença e tem a sua máscara enterrada ali, que é justamente a máscara que o Jor-El coloca. Outro ponto importante é onde está o Jor-El, né? Esse é um ponto muito importante que todo mundo se pergunta até agora. Onde está o Jor-El? Lembrando uma coisa muito interessante, ok? Vamos falar aqui. O Matt, ele tá trabalhando nessa temporada de Ordem Paranormal como cinegrafista, que já é o trabalho que ele faz normalmente. Mas... cara, desculpa, isso parece muito uma fachada para simplesmente ele aparecer e interpretar o Jor-El em algum momento, tá? Isso me parece muito uma vibe meio tipo... ah, galera, olha, eu tô aqui trabalhando de fundo, bababá, pipipi, papapó. E ele simplesmente meteu o louco e sentar na mesa de Ordem Paranormal, interpretando o Jor-El como o matador de gente, ou assassino de gente, agora eu não lembro o nome dele. Tipo assim, terceiro ponto que eu queria comentar aqui, que não é um ponto, é só tipo um adendo que eu achei muito foco, sabe? O Selbit, ele traz pontos que são interessantes para a narrativa e que podem agregar um pouquinho mais a história. Só que também ele traz pontos que ele possa referenciar e utilizar futuramente. Qual foi o ponto que ele adicionou? A família Yon. Como assim a família Yon? Jai, Yon e o pai dela, que a gente não sabe o nome. Mas que o pai dela, ele é um bilionário que tem várias empresas, né? E a Jai é uma pessoa extremamente famosa, que então já teve pessoal, tipo, ela saindo no jornal sobre isso. E aí eu parei para pensar que a família Yon, o pai dela sabia o que ela estava fazendo, eu acho. Tá ligado? Que então ele estava cobertando ela sempre que podia, ligando pro Dalmo e pedindo pro Dalmo ir buscar ela, tá ligado? Pra levar pra Lua da Bem-Querença. Ou pra qualquer outro lugar que ela quisesse. Como motorista particular, né? Lembrando. Então, cara, tem algum ponto ali que talvez o pai dela
ele ter alguma importância e relevância, principalmente devido ao tamanho dos negócios do pai dela, né? Tipo assim, aquilo tudo ali, né? Todas as posses dele, que vai ser importante no futuro. Escuta o que eu tô falando. Se não for no resto da temporada, o pai dela ainda vai ser citado e vai ser importante pra tudo. O Selbit, ele nunca coloca algo ali sem meio que ter um fundo, sem meio que ter alguma coisa, um motivo por trás, ok? Toc, 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 toc. Alguém parece bater na porta do seu quarto. Tem olho... Uma voz abafada. Eu tô mandando pra você, Aguiar. Tá Uma bom. voz abafada. Com licença? Tem olho mágico? Tem olho mágico. Eu vou olhar pelo olho mágico, logicamente. Você vê um rapaz jovem com uma expressão meio preocupada e meio insegura, assim, como se ele não quisesse estar ali. Ele usa um uniforme vermelho, com detalhes em dourado, um chapeuzinho, e no peito fica evidente o brasão da rede de hotéis. Ele também tem jeans e sapatos formais. Com licença? Não precisa de serviço de quarto. Eu não queria incomodar, mas... O seu pai... Ele ordenou que a gente... Eu não tenho escolha se... Tá, peraí, Sr. Jai? eu já vou abrir. Só um segundo. Eu vou até o banheiro. Você vai até o banheiro? Sim. Ok. Você consegue ir até o banheiro? E eu vou entrar dentro do box. Tá, você e quer se fechar a esconder? cortina. Sim. Tá, você consegue se esconder. Eu não vou nem pedir um teste de furtividade. Ele fica batendo na porta por mais tipo 5 minutos. Você dá um teste de percepção com presença pra mim, por favor, ver o quanto você escuta do que ele fala. Calma aí, um segundo. 7 mais 5. 12. 12. Você consegue escutar abafado ele falando: seu pai mandou. Se tivesse notícia. Desaparecida. Seu motorista já tá a caminho. Eu vou ficar no escuro, no silêncio um pouco. É o mesmo de sempre, ele fala. Por favor, não faz isso ser difícil pra mim. Ele fala bem alto. E se retira. Você consegue perceber que ele não tá mais na sua porta. Tá. O treinamento dos killers, né? É o quarto ponto que eu queria citar aqui. Porque pra quem não entendeu, todo aquele assassinato, tudo aquilo que aconteceu lá em Natal Macabro, a Jai e o Aguiar matando os jovens, né, no acampamento Lua da Benquerença, basicamente foi um treinamento que eles fizeram pro Hexatomb. Como assim? A própria Jai, ela manda mensagem pros outros falando: e aí, você não quer vir pra cá nesse Natal treinar mais um pouquinho? Então eles já estavam treinando pro Hexatomb, ou tentando criar o seu tributo, assim como os outros, né? Porque, pra quem não se lembra, eles falam: agora só falta tantos, agora só falta tantos. E talvez eles tenham falhado na construção do tributo, né? Pro Hexatomb, ou talvez até tenham conseguido, né? Por isso que a Ordem capturou eles. Mas é um ponto muito interessante a ser citado, né? É muito importante a gente deixar isso claro, que havia um motivo ali para eles estarem na Lua da Benquerença, para eles estarem fazendo tudo aquilo, né? Ou pelo treinamento, ou pelos sacrifícios. Um dos dois deveria ter um motivo. Além disso, você vê um contato com alguém chamado Aguiar e mensagens com alguém que é só a letra K. Qual você quer abrir? O K. Você vê que não é no WhatsApp, e sim são mensagens de SMS. Certo. Vou te mandar aqui. Bateu na porta dela, hein, ouvi? Precisa trocar de número toda semana? Nunca ouviu falar de Zap Zap, não? Por segurança. E não.
Falei com o careca ontem, não entendi porra nenhuma que ele falou. Mas acho que tá tudo alinhado pro ritual rolar na próxima lua de sangue mesmo. Até lá então. Perfeito, Bi. Não quer treinar mais esse fim de ano agora? Papai Noel tá aí? Quinto, no fim do episódio, o Selbit deixou bem claro por meio da Agatha, falando: um de vocês morreu. E o que ele quis dizer com isso? Sim e não. Um personagem, porque para quem não entende, deve ser muito semelhante ao que aconteceu com a própria Agatha, né? Porque quando a Agatha trocou de corpo, o corpo original dela se tornou a degolificada, né? E basicamente deve ter acontecido mesmo com o corpo deles. Eles saíram do corpo deles e entraram para dentro do corpo do assassino, e o corpo deles se tornou uma criatura paranormal que foi selada dentro dos caixões. Ok? Beleza? E aí, quando eles chegaram, basicamente, eles mataram o próprio corpo. E aí, quem quer que tenha morrido, ficou ali. Ficou dentro do assassino e não vai mais poder voltar pro seu corpo original, né? Então, talvez a gente tenha aí um problema do assassino com o corpo da pessoa, sabe? Das memórias e tudo mais. Apesar de que eu acho que as memórias dos assassinos estão muito mais vinculadas aos seus objetos pessoais, tipo a Jai colocar a touca, o Aguiar colocar a máscara, o Dalmo colocar o capacete, Labirinto o capacete também, a Kemi colocar as faixas no rosto dela. Apesar de que, tipo assim, as memórias dos assassinos talvez esteja atrelada a isso, certo? Agora vamos aos pontos. Quem eu acho que morreu? Eu acho que foi o Labirinto. Quando eu vi aquele símbolo no chão, eu pensei logo de cara: quando alguém pisar naquele símbolo, alguém vai ser atraído para os caixões automaticamente. Só que desde o início, o Labirinto ele me parece muito suspeito, sabe? O Labirinto ele parece estar agindo muito mais pelas ações do próprio assassino, do próprio corpo, dono do corpo, do que de quem está no corpo dele. E o tempo todo isso é referenciado, ok? Até mesmo nas escolhas dele. Então eu acho que o assassino, por ser um ocultista, ele meio que tá presente ali. Ele resistiu de certa forma à transferência de corpo e tá meio que, por mais que ele não consiga fazer muitas coisas, ele está tentando se libertar, ok? Então é basicamente a minha opinião. Quem eu acho que morreu? Labirinto, o dono do corpo. E agora, ao longo dos episódios, com o dono do corpo preso no corpo do Labirinto, meio que o assassino Labirinto vai começar a recuperar suas próprias memórias e ficar cada vez mais, tipo assim, sendo o assassino ao invés do agente que tá no corpo, tá ligado? É basicamente a minha opinião sobre isso. Vou começar a desenhar o labirinto. Assim que você entra no símbolo, você começa a se sentir atraído pelos caixões, ouvindo mais uma vez o batimento, o pulso, tutum, 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 cada vez mais alto. Tem um específico? Ou todos? Você sente a sua mão tremendo, seu sangue pulsando, ele jorra e escorre, cai no símbolo e se espalha como para fortalecer esse sangue que já estava seco no chão e continua desenhando e se espalhando. Escolhe um dos 5 caixões. Eu vou escolher o quarto. Essa é a sua escolha? Cara, Toda escolha tem um preço. meu Deus do céu. Você vai se aproximando cada vez mais. Você levanta seu braço com a mão cortada, seu braço levantado para frente, começa quase a ser puxado. Depois de um certo nível de proximidade do caixão, o seu corpo entra em piloto automático. As suas pernas estão sendo arrastadas para frente. Qualquer tentativa de voltar é rejeitada pelos seus músculos, que parecem brigar de volta com você. Você vê as gotas de sangue, elas param de cair e começam a lentamente flutuar na direção dessa tranca
principal, com a marca do sangue. Quando o líquido toca a tranca, ele começa a se expandir no formato da marca e transborda e preenche totalmente o cadeado. Um som de clique pode ser escutado e todas as correntes caem junto com a tranca. As portas duplas de metal abrem na sua frente. Uma voz Do outro ecoando. Vocês veem duas figuras paradas na porta. Uma delas grita: "Caralho! Isso foi foda!" E vocês veem um homem alto, mascarado e encapuzado, com roupas pretas e um rifle sniper. E do lado dele, uma mulher de mais ou menos 1,70, tatuagens em um braço, cicatrizes no outro, um cabelo curto, preto, com mechas vermelhas na franja, uma blusa vermelha de gola alta, com um pequeno símbolo na frente e um casaco de couro preto. Ela tá vindo em direção a vocês. "Caralho! Isso foi foda!" Ela toca no ombro desse cara mais alto, que olha pra ela e olha pra frente. E o que vocês fazem? Quem são vocês? Eu grito lá no fundo que eu tô lá na ponta. Ela vem chegando com um grande sorriso no rosto. "Sentindo saudades? Ah, alguém lembra de mim?" Quem é você? Vocês não lembram dela. Pera! Ela olha pra trás. Ela vê o caixão aberto atrás de vocês. E a expressão dela muda instantaneamente. Pera! Vocês abriram um caixão? Ah! Ela vira pro cara encapuzado e mascarado do lado dela. Eu acho que isso explica de onde veio aquele bicho. A gente devia ter chegado mais cedo. E ela continua caminhando na direção de vocês. Eu coloco a mão na cabeça, tô sentindo muita dor de cabeça. Eu vou dando alguns passos pra trás em direção ao Algiar. Algiar, Eldalmo. Mano, eu ainda tô com a sniper, eu quero virar pra ela e falar: "Quem é você, porra? Eu nem te conheço!" Aí chega e fala: "Pô, você tava com que esse rifle era aí mascarado. E nem pra ajudar." Vocês veem que lá atrás tem uma van estacionada, com o mesmo símbolo daquele escudo da porta. Vocês veem que ela tava sorrindo, mas ela segue em direção a vocês. Eu sinto muito. Eu achei que vocês iam demorar mais pra chegar aqui. Eu sinto muito, muito mesmo. Infelizmente, um de vocês 5 acabou de morrer. O quê? E é aqui que a gente vai terminar o episódio de hoje. E a gente continua. E eu acho que eu sei quem foi, porque eu peguei a aparência. O quê? Eu tô muito ansioso, tô extremamente ansioso pro próximo episódio. Eu tô muito curioso. Eu gostei bastante, por mais que é o primeiro episódio, a gente não pode falar muito, né? A produção tá ok. A produção tá muito boa, tá muito bonito. O tabletop que eles desenvolveram também, né? Mas eu espero muito mais dessa temporada, né? Até porque ficou muito tempo em ato. O Selbit falou que precisava acabar Enigma do Medo para poder continuar essa história. Então eu espero muito mais disso tudo. Eu espero que seja muito mais divertido, que tenha muito mais mortes, muito mais personagens. E eu tenho mais uma coisa que eu percebi. Se eu não me engano, a Jai, a Bagi, no caso a Jai, a Bagi, ela pergunta pro Selbit uma coisa muito interessante. Mestre, o que é esse número aqui? O que é esse 8 aqui? E o Selbit pega e fala: isso é a média do seu dano. E o porquê isso me chamou a atenção? Porque lá em Calamidade, a gente teve a luta entre duas equipes, né? A equipe Kian e a equipe de Ordem Paranormal. Só que o Selbit, ele teve que adaptar todo o sistema deles de dano para um combate contra outras pessoas. Por quê? Porque o combate deles é feito para lutar contra criaturas, então dá um dano muito maior. Então quando eles lutam contra pessoas, isso acaba sendo um pouquinho mais difícil de balancear, porque as pessoas não têm tanta vida e tanta resistência quanto as criaturas.
E aí entra essa média de dano. Essa média de dano talvez seja a comprovação de que sim, teremos outras mesas dentro de Hexatomb. E quem será que vai interpretar as outras equipes? Eu tô muito curioso. E eu tô muito, tipo assim, querendo saber se essa teoria é real. Porque, tipo, faria muito sentido essa média de dano se esse fosse o caso, né? Bom, pessoas, é isso que eu tenho a dizer sobre o primeiro episódio. Quem diria 20 minutos falando sobre o primeiro episódio de Hexatomb. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que você... eu tenho que dar uma nota para esse episódio, eu acho. Uma nota 7. Ele não é péssimo, mas, tipo, para um primeiro episódio, eu acho que foi um dos melhores primeiros episódios entre as temporadas, né? Bom, agora sim, finalizando o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar e se inscrever, isso é muito importante para o canal. Eu sempre peço o apoio de vocês, sempre peço que vocês se inscrevam, né? Deixem um like, assistam o vídeo até o final, comentem o que você achar. E quem puder dar uma passadinha nas outras playlists também vai ser muito importante, porque mostra que vocês estão gostando do conteúdo e mostra que eu posso estar continuando com o canal. Então, até o próximo episódio.